Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e hoje vamos estar tratando de um tema muito importante. Estamos concluindo uma série de estudos sobre frutos do Espírito e obras da carne. Hoje vamos abordar o tema vivendo de forma moderada. É um tema que eu creio que é importante para nós cristãos que temos um compromisso com Cristo. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nessa última parte que nós encontramos aqui, dos frutos do Espírito, fala sobre temperança, que é uma tradução que vem do grego ekrateia, que se define como controle, autocontrole, que é uma virtude de alguém que domina os seus desejos e paixões e seus apetites sensuais. A definição bíblica que traduz essa palavra por temperança, ela aparece incrivelmente apenas em 3 passagens do Novo Testamento, que é em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, aparece também em Atos, capítulo 24, versículo 25, e em 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 6. Aqui em Gálatas, o texto que nós citamos, ela é usada para designar uma seção do fruto. Essas 9 manifestações que encontramos aqui do Espírito. No livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele empregou o mesmo termo ao discorrer com Félix acerca da justiça e das temperanças e do juízo vindouro. Enquanto que em 2 Pedro a palavra é incluída na lista das qualidades que todo cristão deve desenvolver. Ele diz: acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança paciência, e a paciência a piedade. A ideia central de temperança é força, poder, o domínio sobre o ego. Inclusive petulância, arrogância, brutalidade, vanglória. Sobre essas coisas, a temperança exerce um poder, um domínio. Ou seja, dizemos que é o controle de si mesmo, sob a orientação do Espírito Santo. A falta de temperança é o que leva a pessoa a cometer excessos, ao dar vazão aos desejos pecaminosos da carne, que são contrários ao fruto do Espírito. O melhor antídoto contra isso é estar cheio do Espírito Santo, porque desta maneira estaremos sob o controle do Espírito. Ele é que nos ajuda a dominar nossas fraquezas e nos submeter à sua vontade. Quando falamos de temperança, nós falamos de domínio próprio, fruto do Espírito. No livro de Provérbios, no capítulo 16, o versículo 32, diz: mas o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que é importante o autocontrole, que é importante o domínio próprio, mais importante que conquistar uma cidade. Então, temperança significa ter moderação em suas atitudes, ter equilíbrio. A temperança, ela é uma das virtudes universais
E é a que faz com que todas as pessoas moderem os seus desejos e vontades, como paixões, alimentos, bebidas, etc. Então, ter temperança é ter uma virtude ou qualidade. E quem modera tudo o que faz, de quem não toma atitude apenas pelas suas vontades, é alguém que sabe equilibrar e tem parcimônia ao agir. Isso é muito importante na vida de um cristão. Então, temperança significa equilibrar, colocar sob limites, moderar a atração dos prazeres, assegurar o domínio da vontade sobre os instintos e proporcionar o equilíbrio no uso dos bens criados, ou seja, ter um autocontrole. Domínio próprio, portanto, é a capacidade de efetiva na vida do cristão de controlar seu corpo e também a sua mente. Quando o homem de Deus entrega suas vidas nas mãos do Senhor Jesus, ele recebe esse grande privilégio, que é o poder de dominar todas as coisas. Todas as suas atitudes, todas as suas ações são dominadas, controladas por ele, porque o Espírito Santo justamente é que dá essa condição para que ele seja uma pessoa equilibrada, com domínio próprio. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, mostra que Deus deu um domínio, um poder de controle sobre toda a criatura de Deus na terra. E Deus não daria controle sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves dos céus, se não desse primeiro controle sobre si mesmo, sobre suas ações. No livro de Salmos, o salmista, ele relembra essa competência humana, ao dizer que Deus deu ao homem domínio sobre todas as obras de suas mãos e dos seus pés. O salmista disse: tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés tudo pusestes. Isso no Salmo 8, verso 6. E nós frisamos sempre que na vida do cristão, a temperança é fundamental. Porque aquele que está em Cristo, ele deve ser plenamente capacitado a nutrir apenas sentimentos nobres e sentimentos abençoadores, a repreender todo sentimento destrutivo e maligno em qualquer circunstância. Da mesma maneira, é preciso buscar da parte de Deus esse domínio sobre nossos desejos, quando forem de origem perniciosa, e percebermos que a consumação do mesmo será uma afronta à santidade de Deus. Muitas pessoas se tornam escravas de sentimentos e desejos e sofrem claras consequências trágicas por isso. Porque além dos sentimentos e desejos que nós podemos controlar em grau maior ou menor, existem as circunstâncias da vida
aquelas situações que não criamos, mas que nos atingem, nos enredam. Essas circunstâncias provocam desânimos e outros sentimentos na vida do ser humano, inclusive na vida do cristão. Diante delas, podemos perder o autocontrole, partindo para reações inadequadas, seja desses sentimentos que vêm contra a nossa vontade, às vezes com violência, às vezes com agressividade verbal, reagimos e só depois percebemos que não reagimos como um cristão deve reagir. Assim, meus queridos, como podemos ver, a temperança ou domínio próprio consiste no poder de autodominar-se. Não ceder às nossas próprias paixões ou desejos, como Paulo diz, esmurrando o corpo, para que não ame a preguiça, refreando a língua e as ações, controlando as faculdades mentais e emocionais. Então, temperança é o poder de rejeitar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Temperança, ter uma vida de temperança é repetir como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O homem sem Deus, apesar de conhecer o bem e o mal, como está em Gênesis capítulo 3, no versículo 22, ele é totalmente incapaz de rejeitar o mal e escolher sempre o bem. O apóstolo Paulo nos diz que ele, Deus, vos deu vida, estando mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo Paulo mostra quem éramos, como vivíamos e como vivem aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo. Então, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que, em contraste com as obras da carne, o fruto do Espírito é que possibilita uma vida digna e honrosa diante de Deus e da sociedade. Isso é muito importante, porque as pessoas que sabem que nós somos cristãos, que nós dizemos que temos uma nova vida, eles observam os nossos atos, nosso andar, nosso vestir, nossas reações, principalmente diante de circunstâncias que faria qualquer pessoa saltar pelos calos. A sociedade observa isso. Por isso, a temperança é uma qualidade de quem é moderado, de quem está vivendo sob a unção do Espírito de Deus. Alguém disse que temperança também pode significar virtude pela qual o homem consegue refrear sua língua
como também a moderação do comer, do beber. Então, vemos que a temperança é uma necessidade para o bom viver do cristão e uma demonstração de que realmente provamos o novo nascimento, que realmente somos nova criatura. Por quê? Como já falamos, é o Espírito Santo que produz a temperança como parte do fruto do Espírito, que se manifesta através de nossas virtudes. Isso é muito importante. Não é que sejamos bons, não é que nós somos superior aos demais, não, é que em nós está aquele que mostra essa virtude, que evidencia esse fruto do Espírito. Por isso é importante que o cristão se dedique a buscar o crescimento espiritual através da oração e do estudo da palavra de Deus. Porém, queridos, tudo na vida, como tudo na vida, existe um preço a ser pago para alcançar as virtudes produzidas pelo fruto do Espírito. Sim, há um preço. Mas como Ele nos prometeu que estaria em nossos corações, aí nós conseguiremos controlar as nossas paixões, tornando-nos moderados em nossas atitudes e decisões. A temperança está evidenciada na vida daquela pessoa que diz que é cidadão do céu, que é filho de Deus. Então nós vemos na temperança a necessidade de autocontrole. Existe um ditado que diz: não devemos falar tudo o que sabemos, mas sim sabermos tudo o que falamos. Nós vemos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que foram mal sucedidas porque falaram demais. Isso nós observamos Salmo 34, verso 13, Provérbios capítulo 13, verso 3, Tiago no capítulo 1, versículo 26. Então, a língua, esse pedaço de carne aí solto entre os dentes, pode ser um problema para muitas pessoas e pode evidenciar a falta de temperança. Também nas ações, o crente deve se ocupar de coisas boas, que é o que se espera de alguém que foi transformado, que nasceu de novo. E a melhor terapia para isso é ler a Bíblia, ouvir e cantar cânticos cristãos que fale a nossa alma, andar com pessoas que compartilham da mesma fé, fugir da aparência do mal. Onde você estiver, pense e viva como Jesus. Aquele que diz que segue a Jesus deve andar como ele andou. Parece extremo, parece exagero, mas é assim que nos diz a palavra. Paulo disse: não penso que já tenha alcançado essa perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para diante, para o alvo da soberana vocação, nas ações, também nos pensamentos. Queridos, a falta de temperança nos leva a ceder à tentação, a naufragar no pecado e a sofrer as suas terríveis consequências. E muitas vezes isso acontece pelo resto da vida.
Pessoas que sofrem consequências a vida toda. Muitas vezes, quando percebemos o erro, já é tarde. Tarde demais. Por quê? Porque o pecado já foi consumado. Nós falamos sobre diversas áreas da vida onde a temperança deve haver. O controle da língua, nas nossas ações, nos vossos pensamentos. Em todas essas áreas, a temperança deve estar presente. Então, nós aprendemos que devemos ser moderados nos atos que praticamos, nos hábitos cotidianos. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 20, o apóstolo Paulo nos ensina a importância de honrarmos a Deus através de nosso corpo. Nessas passagens, trata-se não só a respeito da imoralidade sexual, como alguém pode pensar, mas também sobre qualquer outra prática que desonre o corpo e, consequentemente, desonra a Deus. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus mora em nosso corpo. E se eu desonro o meu corpo, estou desonrando a morada de Deus. Quando falamos de temperança, tem um item que não podemos deixar de falar, que é a glutoneria e a bebedice, que são hábitos pecaminosos, quanto os quais a Bíblia nos adverte. Quando nós falamos da mente, alguém disse, mas eu não posso controlar a minha mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então esse autodomínio da mente, que vai nos conduzir a fazer coisas agradáveis a Deus, é importante, porque no mundo de hoje há muitas atrações e passatempos aparentemente inofensivos, mas cujo objetivo é afastar-nos de nossas responsabilidades para com Deus. Assim que o que lemos, o que vimos, o que ouvimos, tudo isso causa impacto na nossa mente. E por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo a fim de conservá-la pura. Como Paulo fala na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, Deus deseja que sejamos santos. Esta ideia é enfatizada inúmeras vezes ao longo da Bíblia. A santidade, a santificação do cristão. E o Espírito Santo, como falamos, ele trabalha em nosso interior, aperfeiçoando a santidade e tornando-nos mais e mais aceitável para Deus, tornando Cristo uma realidade em nossa vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 12, São Paulo diz: somente o Espírito Santo pode nos fazer controlar. Só Ele pode fazer com que o homem tenha esse autocontrole. Ele escreve: todas as coisas me são lícitas. Está no meu alcance, eu poderia fazê-la, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei, olha só o que ele diz, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse texto aqui de 1 Coríntios 6, versículo 12, é muito importante. Está tudo ao nosso alcance. E se nós não temos um controle da mente, seremos facilmente dominados. Por isso que a temperança é muito mais que uma opção. Dizemos que é um mandamento para o cristão.
Em Tito, no capítulo 1, versículo 7 ao versículo 8, diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, santo, justo, temperante. O obreiro do Senhor, seja ele diácono, presbítero, pastor, evangelista, bispo, não importa, ele tem que ser um homem temperante. Em 2 Pedro, há um texto que eu acho muito importante. No capítulo 1 de 2 Pedro, versículos 5 e 6, diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. E temos exemplos na Bíblia de pessoas que não pertenciam ao povo de Deus, mas eram um exemplo de temperança. Os recabitas, que encontramos no Antigo Testamento, ainda que não fosse para eles proibido, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica, de vinho, como era entre os judeus na época de Jeremias, os recabitas, em obediência aos seus antepassados, não aceitavam isso. E em Jeremias capítulo 35, versículo 10, eles dizem: mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Então nós vemos, querido, que os princípios desses homens, os recabitas, foram reconhecidos e recompensados pelo Senhor, pois serviram de instrução para os habitantes de Judá naquele tempo, como vemos em Jeremias, nos versículos 18 e 19 do capítulo 35. Isso porque a atitude dos recabitas deveria servir de exemplo para os líderes de Judá. E quando eu vejo a história dos recabitas, nós notamos que se o mandamento de um homem, Jonadab, era respeitado e obedecido pela sua família, isso por mais de 200 anos, por que o povo de Judá não fazia o mesmo em relação aos princípios do Deus Altíssimo? Se as palavras de homens eram colocadas em tal patamar, por que não as palavras do Senhor, que eram expressas repetidamente pelos profetas e não eram obedecidas? Queridos, a dedicação que determinadas pessoas têm pelas tradições familiares e mesmo pela sua religiosidade deve servir de reflexão para os cristãos, a fim de que esses possam atentar para o valor eterno da palavra de Deus. Nós mencionamos rapidamente e depois não nos aprofundamos sobre a glutonaria. O significado da glutonaria, segundo o nosso conceito, fala da tendência humana descontrolada de se alimentar em demasia, em excesso. Eu digo que não de se alimentar, de comer. Comer pelo comer, come por vista. Há um dito que diz que o homem come para viver e não vive para comer. E na Bíblia nós encontramos muitas vezes, e religiosamente, menções sobre isso, e classificamos como um dos vícios capitais, encontrado em muitos cristãos. E
E a conceituação bíblica de glutonaria aparece na carta de Paulo quando ele escreve aos Gálatas. Basta ver Gálatas no capítulo 5, os versículos 16 e também o versículo 21. Paulo escreve: digo, porém, andai pelo Espírito, e não cobiçais, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. E ele diz mais: as invejas, as bebedices, glutonerias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então vemos aí que na colocação do apóstolo Paulo é muito mais que comer um pouco. E nesses extremos temos uma série de desvios dessa temperança. Quando falamos sobre a prostituição, temos aquele conceito apenas de aquela mulher que vende o seu corpo em determinado lugar e as pessoas vão após ela. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque a prostituição é algo tremendamente perigoso. Veja o restante de 1 Coríntios 18. Paulo diz que qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Essa imoralidade, ele está falando da prostituição. Ele diz em outra parte: aquele que se junta com a meretriz ou com a prostituta se torna uma só pessoa com ela. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, há uma advertência a esse respeito. O apóstolo Paulo nos ensina que aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, e lembrando sempre que na mesma epístola de 1 Coríntios, Paulo disse que o corpo é o templo do Espírito Santo. No versículo 19 ele enfatiza isso de 1 Coríntios capítulo 6. Somos morada de Deus. Deus habita em nosso corpo a partir daquele momento que aceitamos a Jesus. E onde Deus habita não deve haver imundície. Isso significa que devemos ser santos. Nós concluímos esse estudo dizendo que Jesus é o maior exemplo de temperança para o cristão, pois ele, muito embora tenha sido tentado em tudo, diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, tentado em tudo, mas não pecou. Então, com base na experiência da tentação de Jesus, que foi registrada em Lucas capítulo 4, versículo 1 a 13, nós podemos aprender para o desenvolvimento da temperança que é fundamental o contato contínuo com o Espírito Santo. A mente do cristão deve estar voltada para Deus, edificada pela palavra do Senhor e pela oração, pela prática da disciplina, do domínio próprio. Pense nisso. E eu creio que você e eu, como filhos de Deus, seremos uma pessoa temperada, sem exagero, com domínio próprio e produzindo o fruto do Espírito. Que Deus nos abençoe.